Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor de língua portuguesa e hoje vamos conversar brevemente sobre um curto poema de Oswald de Andrade, um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ele que é um dos pioneiros no modernismo brasileiro, muito atuante ali na Semana de Arte Moderna de 1922. Ele que escreveu em diversos gêneros a poesia, como nós veremos a seguir, escreveu também romances, manifestos, peças de teatro, um homem multifacetado e importante no nosso modernismo. E o modernismo, você também já deve saber que foi aquela corrente estética cultural que aconteceu no começo do século XX, em que alguns jovens brasileiros trouxeram elementos de vanguardas europeias que estava acontecendo ali no começo do século XX e revolucionaram as nossas artes, a literatura e a pintura em específico. E o Oswald de Andrade foi um nome importante dessa época. E o poema que eu trouxe, que está contido nessa antologia que reúne toda a sua poesia, que se chama Poesias Reunidas, publicada pela Companhia das Letras. Esse poema é muito significativo porque ele traz elementos do próprio modernismo. Não custa a gente lembrar, o modernismo ele queria romper com todas as barreiras postas até então nas artes. Então, para citarmos a poesia, se as pessoas achavam que a poesia deveria ser rimada, metrificada, difícil, complexa, que são características que já vinham do parnasianismo, do simbolismo, os modernistas não. Eles vão trazer uma linguagem mais simples, mais oral. Eles vão trazer marcas da fala para a escrita. Os modernistas da primeira fase, eles também vão trazer elementos da cultura africana, indígena, porque eles queriam remontar, redescobrir ou mesmo descobrir o que era de fato o brasileiro que até então não havia sido descoberto de verdade, apenas idealizado. Além disso, eles vão defender muito a liberdade da escrita. Escreva do jeito que você quiser. Todas as normas devem ser abolidas. Isso no primeiro momento. Nós sabemos que o modernismo ele teve 3 momentos importantes. A Semana de 22, que é a primeira fase, depois a década de 30 e a década de 45. Mas hoje vamos falar apenas sobre o Oswald de Andrade. Eu trouxe esse poema que é curtíssimo, que se chama O Capoeira. Ele diz assim: quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Só isso. Já acabou o poema. Então você percebe que há toda uma revolução na linguagem aqui, porque se antes o poema era um soneto, decassílabo, dodecassílabo, alexandrino, era uma canção, era uma quadrinha, aqui nós temos um diálogo. O diálogo é o próprio poema. Em seguida, nós temos a marca da oralidade na fala de um dos personagens, o capoeira, o capoeirista. Aliás, não podemos deixar passar batido que o capoeirista era possivelmente negro, e o negro, historicamente, não era alfabetizado. Por isso que na fala dele temos quer apanhar, soldado. Não é quer apanhar, soldado, não, quer apanhar. E o soldado, que nós podemos pressupor que fosse uma pessoa branca, ele fala corretamente o quê? Com acento circunflexo, ponto de interrogação. Em seguida, quer apanhar e pernas e cabeças na calçada. Uma imagem aqui. Só uma confusão, uma briga. Pernas e cabeças, uma briga. Mas nós podemos pensar também, para além dessa imagem física, nós podemos pensar numa briga estética, numa briga estilística, linguística, porque nós temos a fala de uma pessoa escolarizada e a fala de uma pessoa não escolarizada. Quer apanhar com o quê? E a briga que se dá. Nós podemos trazer também essa questão para os dias atuais do preconceito linguístico que a gente vai estudar mais para frente, em que as falas de algumas pessoas são estigmatizadas, são mal vistas, são rechaçadas, ignoradas, por conta de que, muitas vezes, essas falas pertencem a pessoas de minorias sociais. Minorias que são consideradas, equivocadamente, obviamente, inferiores, porque têm menos poder aquisitivo, têm menos poder social. Então, continua sendo um poema pertinente do Oswald de Andrade. Nós temos também esse poema veloz, porque
Os modernistas vão pensar que o mundo moderno é veloz, então as artes, a poesia, a literatura também deve ser. Então nós temos um reflexo da vida na própria linguagem. Tudo isso é interessante, pertinente e atual até hoje. Se a gente pensar, por exemplo, nos textos que hoje em dia são cada vez menores nas redes sociais, o que torna o Oswald de Andrade cada vez mais atual. Mas esse foi apenas um aperitivo do que nós veremos ao longo do ano. Esse foi apenas um poema de Oswald de Andrade. Espero que tenham gostado.